lá. Uma esfera de massa igual a 500 gramas é lançada obliquamente de um ponto no solo, segundo o ângulo alfa, formado com a horizontal, e velocidade inicial v0 de módulo igual a 20 metros por segundo, conforme a figura. Desprezando a resistência do ar e considerando o modo da aceleração da gravidade num local igual a 10 metros por segundo, o valor do cosseno de alfa igual a 0,8 e o valor do seno de alfa igual a 0,6, qual, respectivamente, o valor da altura máxima, h+, em metros, atingida pela esfera e qual o valor da energia cinética em joules nessa altura máxima. Bom, pessoal, é o seguinte, essa questão aqui, você tem que lembrar o quê? Você tem que lembrar que trata-se de uma questão que um objeto é lançado obliquamente, certo? Se ele é lançado obliquamente, ele possui velocidade y. Aliás, ele possui velocidade que se decompõe em duas. A primeira, Vy, e a segunda, Vx, certo? Vx é a horizontal e Vy é a vertical, certo? Vx assim e Vy assim, beleza? Então, para você dizer algumas informações para você responder essa questão, você tem que primeiro lembrar disso. E outra coisa, você tem que lembrar também que quando o objeto chegar na altura máxima, que é mais ou menos aqui, ele vai ter energia mecânica, certo? Que é a energia o quê? Potencial gravitacional mais energia cinética. Por que energia cinética? Já que ele vai estar parado aqui, ele vai estar parado verticalmente, mas horizontalmente ele vai continuar, mesmo que seja pouco, mas vai. Então ele tem energia potencial gravitacional por estar em um nível acima do nível que ele saiu e também por ter energia cinética. Lembre-se, energia mecânica, entre elas é a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional e vice-versa, certo? O importante é saber disso. Beleza. Sabendo disso, você calcula Vx e Vy. Por quê? Para facilitar seu trabalho futuramente, certo? Então, calculando... Deixa eu ver aqui se esse aqui é melhor. Eu acho que esse é melhor. Vamos calcular o Vx primeiro. Aqui está o V0, certo? Vx é como? É assim. E o Vy é assim. Assim, o mouse é ruim. Mas enfim, Vy e Vx, certo? Vx. O alfa está aqui, certo? O cateto oposto ao alfa é o seno, então aqui é o y, certo? É como se esse daqui, esse Vy tivesse aqui, certo? Do mesmo jeito, o Vx, quando você for calcular o cosseno, for calcular a velocidade horizontal, você vai usar o cosseno cateto adjacente, que vai ser esse daqui. Esse aqui é aqui, o Vx, certo? Que é quem você quer saber sobre a hipotenusa. Que é a hipotenusa? V0, certo? Então vamos lá. Já fazendo direto, fica como? Não, vou fazer passo a passo para vocês pegarem melhor. Vai ficar seno. Como é ruim o mouse. Seno de alfa é igual a Vy sobre V0, certo? E o cosseno... desculpa a zoada, pessoal, porque sempre tem um carro passando fazendo zoada. O cosseno é o que? É o Vx sobre a hipotenusa, que é a hipotenusa V0. Beleza. Atribuindo valores aqui, já pegando da questão, quanto vai ficar? Você quer saber Vy aqui. Vy vai ser V0. V0 é quem? É 20. Cadê? Tá aqui. V0 é 20. E seno de alfa. Seno de alfa, cadê? Está aqui. Seno de alfa 0,6. Então 20 vezes 0,6 seria a mesma coisa que 6 vezes 2, que é o que? 12, certo? Então Vy é igual a 12. 12 o que? Metros por segundo, certo? É velocidade, não é aceleração, então é metro por segundo. Se fosse a aceleração seria metro por segundo ao quadrado. Mesma coisa aqui, para facilitar.
Vx. Quem é Vx? É V0. Quem é V0? 20, que a gente acabou de ver. E o cosseno de alfa 0,8. Então vai ficar 0,8 vezes 20. Mesma coisa que 8 vezes 2. 8 vezes 2, 2 vezes 8, 16. Então, Vx igual a 16 metros por segundo. Beleza. Certo. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos descobrir qual que é a altura máxima, certo? A gente pode descobrir qual é a energia cinética, já que ele vai ter... Aliás, a energia... Cadê que ele fala aqui? Qual o valor da energia cinética? Pode. A energia... acho que é até melhor fazer logo. Melhor, vamos fazer logo a energia cinética. A energia cinética é igual a quê? Aí você tem que lembrar. É a massa do objeto vezes a velocidade que esse objeto está, ou conjunto, né? Pode ser mais de um objeto, contanto que vários objetos estejam, vamos dizer assim, colados para poder considerar a mesma velocidade. No caso aqui é só um objeto que foi lançado, então a gente considera só essa massazinha M, que é 500 gramas. Aí é igual a M, 500 gramas, que transformando por SI dá 0,5 kg, certo? Vezes esse V. Só que quem é esse V? Esse V é a energia cinética na horizontal, certo? E na horizontal é quem? É Vx. E a gente já tem Vx, é 16. Então é 16 ao quadrado, certo? Tudo sobre 2. Beleza? Aí, pessoal, essa continha aqui eu já fiz, certo? Mas eu vou continuar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. 16 vezes 16 dá 256. Certo? 256 sobre... Pessoal, isso daqui, se eu quiser transformar em fração, fica quanto? 1 meio, né? 0,5 é a mesma coisa que metade. E metade em fração é o quê? É 1 meio. Então, 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. Então, vai ficar 256, para simplificar, dividido por 4, certo? 256 dividido por 4 vai dar 64, 64 se eu não me engano. 64. Espera aí só um instantinho. Não tá indo. Também não tá indo. Como é que eu faço? Ah, já sei. Então pronto, ó. Nós já temos que seno vale isso e a energia cinética vale isso, certo? 64. A energia cinética vale 64. 64 o quê? Joules, certo? 64 joules. Importante. Por quê que vale 64 joules? Porque todas as unidades que a gente usou na equação foram no sistema internacional, certo? Então dá 64 joules. Beleza. Agora, para descobrir a velocidade, aliás, a altura máxima. A altura máxima, pessoal, a gente vai descobrir como? Lembrando que algumas coisas, quando esse objeto sair daqui, chegar aqui, a velocidade da componente y vai ter zerado, né? Por quê? Porque a partir do momento que ele chega na altura máxima, é quando ele não tem mais velocidade para subir, ou seja, como o próprio nome diz, é a altura máxima. Ele não vai subir mais que isso. Então ele vai somente parar por um instante e vai começar a iniciar a aceleração da... Aliás, vai começar a iniciar o movimento de queda, né? Acho que eu falei até alguma coisa redundante agora, mas enfim, vai iniciar o procedimento de queda, a trajetória de queda. E quando ele começar a iniciar a trajetória de queda, ele vai ter uma velocidade y, o módulo vy, vai sim, certo? Mas o que nos interessa é a velocidade, a altura máxima, né? O que nos interessa é a altura máxima, que ele chega quando está bem aqui, né? Então, beleza. Se a gente quer a altura máxima, a gente pode usar a equação do espaço, então a equação da velocidade, conforme você queira dizer. É essa equação. A velocidade final é igual a velocidade final é igual a velocidade
velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, certo? Mais duas vezes a aceleração que o corpo está tendo, certo? No caso, aqui é somente G. Por quê? Porque o sistema não tem, vamos dizer assim, atrito. A gente sabe que na prática existe o atrito do ar e tal, mas aqui não fala nisso, então a gente considera como não tem atrito, certo? É um sistema, vamos dizer assim, ideal, certo? Sendo bem minucioso, precisaria nem você pensar nisso na hora da prova, porque no nível da IA acho que é muito difícil cair esse tipo de coisa. É mais trabalhando esses conceitos que a gente está vendo, certo? Até porque teria que ver o formato, e são cálculos um pouco mais, vamos dizer assim, complexos, certo? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a gravidade, certo? Aceleração que é a gravidade, vezes a variação do espaço, certo? Agora uma coisa que você tem que tomar conta, que você tem que tomar nota disso aqui. A velocidade final é essa daqui, quando ela chega na altura máxima. E ela é qual? Ela é zero. Por quê? Porque ela chegou na altura máxima, certo? Então você vai considerar isso aqui como zero, certo? Isso aqui vai ser um zero bem bonito, certo? Isso aqui é um zero. Ficou até feio, peraí. Isso aqui é um zero, deixar assim, certo? Então zero é igual a velocidade inicial. Aqui qual que é a velocidade inicial? Essa vezes zero? Não, aqui eu coloquei para poder facilitar o entendimento da construção da equação, vamos dizer assim. Mas aqui é a V0y, certo? A V0y, que é essa daqui, ó. Certo? A velocidade assim, exatamente no momento que sai, entendeu? Quando tá bem aqui, saiu. Como tem essa e tem essa. Existe, vamos dizer assim, três velocidades. Se é que podemos dizer assim, né? E, então a gente vai considerar a VY, V0y, aliás, certo? E a V0y a gente calculou, que deu 12 metros por segundo ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. Então, zero é igual a 144 menos. Por quê? Porque o movimento não está sendo contrário ao que as coisas tendem a acontecer. Por exemplo, a gravidade ela puxa para baixo, certo? Só que o movimento está para cima, certo? Então, se o movimento está para cima, é uma coisa que está sendo não natural. Então, a gente considera o sinal negativo. Ou seja, a gente considera algo que está acontecendo fora do natural como negativo e algo que fosse natural positivo. Se o objeto aqui tivesse sido lançado de cima para baixo, a gente ia considerar positivo, certo? Mas enfim, como a gente está colocando, como a gente quer saber a altura máxima e não existe altura positiva ou negativa, porque a gente considera que a altura é comprimento e comprimento não existe comprimento negativo, só existe positivo, a gente vai considerar em módulo. Mas vocês vão ver que quando terminar aqui vai dar a mesma coisa, mesmo que você coloque um mais ou um menos aqui, porque de qualquer forma você vai ter que isolar alguma coisa aqui, certo? Colocar para o outro lado, fazer a simplificação e tal, certo? Enfim, já zeramos a velocidade final ao quadrado, porque está na altura máxima, tem Vy final ao quadrado igual a zero. Velocidade inicial componente y ao quadrado, que é 12, ficou 144, menos 12 vezes g. G é o que? A gravidade, certo? E a gravidade é quem? A gravidade é 10, certo? Vezes ΔS. E quem é ΔS? Altura máxima, certo? ΔS é a altura máxima. Então, o que está aqui passa para cá, fica menos 144 igual a 20 vezes ΔS, mesma coisa que a altura máxima, certo? Beleza. 144 por 2 dá 72. 72 dividido por 10, 7,2. Então, ΔS é igual a 7,2. 7,2, certo? E a questão, a alternativa que tem 7,2, eita, agora que eu não vejo nada, tá aqui. 7,2 é o item D, certo? E que tem 64 joules de energia cinética também no ponto mais alto, é o item D também. Então,
É basicamente isso. Eu posso ter demorado para fazer essa questão aqui porque eu fiz questão de explicar para vocês bem direitinho cada detalhe. Claro que tem mais detalhes e tal, mas enfim, se eu fosse explicar mais ia ficar um pouco chato e a intenção do vídeo não é essa. E é isso. Valeu, pessoal. Um abraço aí e bons estudos.